Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando as Escrituras. Esta é uma aula exclusiva para quem é membro aqui do canal, do curso que eu resolvi chamá-lo de o Conhecendo o Texto Bíblico. Então, esse é o curso em que eu abri aqui para quem é membro do canal, Conhecendo o Texto Bíblico. Nós tivemos uma primeira aula em que eu trago a ideia do que é a Bíblia, né? E fazendo uma recapitulação da aula anterior, que inclusive esta aula está aberta para quem deseja assisti-la, aqui no meu canal do YouTube, eu falei do conceito de testamento, aquela herança que nós recebemos quando o testador ele morre, trazendo uma ideia ampla, geral do que é o texto bíblico. Eu trouxe também a ideia de aliança e de pacto, né? Por que nós falamos de aliança Antigo Testamento com a ideia de aliança, né? Essa ideia do significado de testamento e Novo Testamento, em que eu resolvi rebatizá-los e chamá-los de aliança tipológica e aliança material, que faz muito mais jus à unicidade de toda a Escritura, né? E nós falamos também de como essa aliança de Deus com o seu povo veio se desdobrando desde Adão até culminar em Cristo, né? Então, essa foi a nossa aula e eu a encerrei falando do Pacto das Obras. E eu quero começar exatamente essa segunda aula, em que eu a batizo de Conhecendo o Todo. Então, a aula 2 é Conhecendo o todo do texto bíblico. Então, a gente vai entender o todo para começarmos a pensar em cada parte do texto bíblico. Sabemos que, eu também disse na primeira aula, da totalidade dos livros. São 66 livros, e esses 66 livros, né, dentro dessa biblioteca, ele possui um único tema. Então, nós precisamos entender o todo para depois olharmos para as partes e não dissociarmos do todo que é a Bíblia Sagrada, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje, é entender o todo do texto bíblico. E eu quero retomar do último ponto da aula anterior, que é o Pacto das Obras. O que é isso, né? O que é o Pacto das Obras? Eu costumo dizer que a nossa confissão de fé de Westminster, eu sou presbiteriano, então a confissão de fé nós que nós temos é a confissão de fé de Westminster, assim como outras confissões também, vai falando do Pacto da Graça, né? E qual a ideia que eu quero trazer aqui? Fala do Pacto das Obras e também fala do Pacto da Graça. Veja, quando Deus forma o homem, ele estabelece uma relação de obediência para com ele. Nós vemos Deus criando o jardim, colocando o homem para que o homem gerencie este jardim e diz a ele que ele pode comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está fazendo é estabelecendo uma relação de confiança para com Adão, ou melhor, de obediência para com Adão. Então, Adão, me obedeça e tu viverás, desobedeça e tu morrerás. Então, basicamente é isso. E aí a gente pergunta, olha, mas obedecer a quê? Né? Aí a gente começa a pensar na atemporalidade da lei moral de Deus. Então, o que Adão está fazendo ali o que ele está fazendo ali, que Deus está fazendo ali com Adão, na verdade, ó, Adão, obedeça os meus estatutos. E nós vamos ver essa tônica em todo o texto bíblico, de obediência. Eu falei isso também na primeira aula. Então, me obedeça e viverás, me desobedeça e viverás. Quando Adão, portanto, desobedece, consequentemente, ele vai o quê? Morrer. Então, o pacto das obras, ele tem essa finalidade de trazer uma consequência como qualquer pacto. Se as cláusulas do contrato, elas são cumpridas, então vamos ser dignos, merecedores das benesses daquele contrato. Se a cláusula do contrato, alguma cláusula do contrato for desobedecida, nós iremos receber aquilo que é de direito, de castigo pelo rompimento de uma cláusula contratual. E acontece exatamente isso com Adão. Ele desobedece a Deus e o que vem a ele? A morte. Esse pacto das obras ele continua porque Deus, para se relacionar com o homem, ele exige que o homem se relacione com ele na plenitude. E que relacionamento é esse na plenitude? Basta olharmos para os 10 mandamentos. Primeiro nos relacionemos com Deus e depois com o próximo, e posteriormente com a criação. Ou seja, Deus estabelece um padrão de relacionamento. Então, para que o homem se relacione com Deus na plenitude, há a necessidade de que ele cumpra toda a lei moral de Deus, né, que a gente chama aí de 10, ou melhor, conhecida como os 10 mandamentos. Mas veja só, depois de Adão, que também, inclusive Adão, não é mais possível cumprir essa lei moral de Deus. Mas Deus não deixou de exigir que ela fosse cumprida para que o homem tenha relacionamento com ele. Vendo isso, nós vamos ver lá na epístola que Paulo escreve a Tito, falando exatamente do pacto na eternidade, né, em que o homem ele desobedeceu a Deus, mas Deus
já tinha um plano pronto para poder reconciliar o homem com Deus, sem deixar de exigir que o homem cumpra toda a lei moral de Deus. Veja ainda, e há necessidade também de que o homem seja punido por conta do descumprimento da lei moral de Deus. E aqui nós vamos ter dois conceitos muito importantes, que alguns vão chamar de federalismo, né? Vemos que Adão, que traz a ideia de humanidade, ele era o nosso representante diante de Deus. Ele representava toda a raça humana diante de Deus. E Adão, ao desobedecer a Deus, coloca na condição de morte, também merecedores da morte, todos aqueles os quais ele representava, ou seja, toda a raça humana, que ele é o cabeça da raça humana. Por isso que o apóstolo vai dizer que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Né? O que mais que nós conseguimos entender desse pacto das obras? Que Deus não deixou de exigir que a lei fosse cumprida e que agora o plano da salvação, esse pacto da redenção, que podemos também chamar assim, que também não deixa de ser o pacto das obras, que vai ser feito com o próprio Deus Filho, ele encarna. Então Deus continua a exigir do homem. Só que se nós tínhamos um representante que falhou, agora nós temos um outro homem que é chamado de último Adão, escatom Adão, né? É o último Adão, aquele agora que vai cumprir a vontade de Deus, aquela que Adão desobedeceu. Adão não se relacionou com Deus, em primeiro lugar. Adão não se relacionou com a sua esposa, porque ele deixou-a sucumbir diante da tentação de Satanás, e Adão obedeceu a criatura ao invés do Criador. Ou seja, Adão fez uma confusão no padrão estabelecido por Deus. E agora com Jesus Cristo, nós vamos ver que Deus diz no ato em que Jesus Cristo é batizado, ó, este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Então o pacto das obras ele continua, Deus continua a exigir de um homem, só que agora nós temos o Deus Filho encarnado, o Verbo de Deus, o Logos divino. E este vai cumprir a vontade do Pai, e por isso Deus diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. E ele agora nos representa diante de Deus. E aqui nós conseguimos entender ou definir o padrão que Deus estabeleceu daquilo que podemos chamar de cultura. Veja só, não existe na civilização do planeta, ou melhor, não existe de forma alguma em nenhuma civilização do mundo alguém que não tenha se relacionado com o divino. Não existe ninguém que não tenha se relacionado com o próximo. E não tem ninguém que não tenha se relacionado com a coisa criada, com o cosmos. Então veja só que isso é um padrão estabelecido por Deus que foi distorcido no ato da queda de Adão, no ato da desobediência de Adão. Então isso é o que nós chamamos de padrão de cultura. E entende-se de forma muito equivocado o conceito de cultura, porque tudo que um determinado povo faz, falamos, é da cultura daquele povo. Na verdade, aquele povo está se relacionando com outro povo. Não deixa de ser um todo equivocado, né? Porque de fato eles estão se relacionando culturalmente, mas fora dos vetores que Deus estabeleceu o vetor de relacionamento primeiro com ele, o vetor segundo, relacionamento com o próximo, e o vetor terceiro, relacionamento com a criação. Então, o comportamento daquelas pessoas entre elas não deixa de ser cultura. O que nós não podemos confundir é que, olha, existe um padrão de cultura. O que nós podemos analisar é o quanto aquele povo está se aproximando do padrão. Imagine que o padrão aqui é a minha mão. Então, o quanto aquele povo se aproxima do padrão ou o quanto aquele povo se distancia do padrão que Deus estabeleceu. A partir daí, desse padrão, nós conseguimos agora entender o que de fato é cultura. Se distanciar, podemos chamar de uma baixa cultura. Quanto mais se aproximar, uma alta cultura. E se for completamente antagônico ao padrão que Deus estabeleceu, a gente chama aí de anticultura. Então é isso que nós temos ali nesse padrão de relacionamento estabelecido por Deus. Então, quando Jesus Cristo obedece a Deus, é o pacto das obras que continua em ação. Então, Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado, sendo ele na condição de homem. E ao não fazê-lo, ele agora é merecedor de entrar no céu. E os portais eternos, vai dizer o salmista lá no Salmo 22 ou 24, se não me falha a memória, para que os portais eternos se abram, para que Cristo então possa entrar por seus próprios méritos. Só que agora ele é o último Adão, ele é o cabeça, aquele que também nos representava. Se Adão, na desobediência, desobedeceu a Deus, ou melhor, Adão, ao desobedecer a Deus, morreu, Cristo agora, o último Adão, obedecendo a Deus, também na condição de nosso representante, agora nós podemos, por meio de Jesus Cristo, ter acesso a Deus. Então perceba que Jesus Cristo é aquele que trouxe aquela desordem causada por Adão, a ordem, porque agora ele relaciona-se primeiro com Deus, porque ele diz que a ele importa cumprir a vontade do Pai, depois ele relaciona-se com o próximo, porque ninguém ama mais o próximo do que aquele que dá a vida por ele,
e depois ele se relaciona com a criação, quando ele desfaz a maldição da desobediência do pecado, quando ele ressuscita os mortos, quando ele acalma a tempestade. Então ele dá só uma palhinha daquilo que ele veio fazer, que é o que acontecerá nos últimos tempos. Então, quando eu dei o título para essa aula de número 2 de conhecimento do todo, é nesses moldes que nós devemos olhar, entender o que de fato é o pacto das obras, entender o conceito de cultura, para que nós possamos, então, conseguir olhar para o texto bíblico. Acho que minha Bíblia ficou... Deixa eu pegar essa aqui. Ficou dentro da minha bolsa ali. Para que nós possamos, então, olhar para o texto bíblico e poder ter uma clareza do que significa o texto em relação ao todo, para que depois possamos compreender de forma mais precisa as partes que a envolvem. Então, nós começamos a entender o seguinte, veja, nós temos aqui, antes do advento de Cristo, um pensamento filosófico muito forte na busca pela verdade. Nos anos, cerca de 800, 700 ali antes de Cristo, acreditava-se em função dos textos de Homero, dos textos de Hesíodo, e a gente vai ter uma aula sobre essa criação, essa formação do imaginário, de que o mundo foi criado por alguns deuses, no princípio era o caos, depois Gaia, e eles foram construindo o cosmos. No entanto, quando nós vamos chegando ali mais para 600, 500 antes de Cristo, antes ainda do advento de Cristo, o que nós percebemos? Percebemos que existem algumas figuras da filosofia grega que estão preocupados em entender o cosmos, a coisa criada, a ordem estabelecida, né, como tudo funciona. Eles são chamados ali de pré-socráticos, são também chamados de filósofos da natureza ou da física. Por quê? Eles buscam entender a realidade, a busca pela verdade. Então, eles estão buscando entender aquilo que é chamado de logos ou arquê, né, o princípio que ordena toda a estrutura cosmológica. E aí, quando nós chegamos na era socrática, propriamente dito, com Sócrates, Platão, Aristóteles, nós vamos perceber, principalmente em Sócrates, a ideia de tentar entender o imaterial, a parte do homem que não é matéria, ou seja, a alma, né, a psique. Então perceba que já existe uma busca por entender isso e a coisa vai se afunilando para isso. Quando nós chegamos no advento de Cristo, quando João escreve o Evangelho, ele vai falar que aquele arquê que os gregos ali buscavam entender, que é o criador de todas as coisas, o princípio ordenador de todo o cosmos e o criador dele, é o próprio Deus. É o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque a partir daí, depois dos escritos apostólicos, né, não mais haverá produção filosófica sem a Bíblia. Não haverá mais isso. Tudo vai ser recorrido à Bíblia. Né? Então não se faz mais, não se produz mais um conhecimento sem o conhecimento do texto bíblico, sem trazer a Bíblia para a conversa, né? Para a mesa, para que seja então debatido os temas. E aí o que vai acontecer? Depois do advento de Cristo, vai ter a disseminação desse evangelho, a difusão dessa mensagem de Jesus Cristo. E essa mensagem, ela é difundida, vai alcançando, começando em Jerusalém, depois a Judéia e até os confins da terra, e o número de cristãos vai aumentando, e era gente vinda do paganismo, que cultuava outros deuses. Então, são pessoas diversas, e a comunidade cristã começa a se formar. E aí, o que nós vamos ter em relação ao texto bíblico? Agora, é importante entender esse todo da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para Gênesis, de Gênesis até Malaquias, que é o último profeta pelo qual Deus falou ativamente, o que nós temos ali é uma preparação, Deus escolhendo um povo, e esse povo sendo preparado para que o filho, o prometido a Adão e Eva, em Gênesis 3,15, pudesse então ser manifestado. Então existe essa preparação. Então olhemos para aquilo que eu chamei de aliança tipológica como uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Quando chegamos, portanto, nos evangelhos, o que nós temos ali? Ali consta a manifestação do próprio Filho de Deus, daquele que foi prometido, agora ele está em carne, né? O Logos divino. E a gente já vai voltar para esse Logos divino. Tá? E quando nós olhamos então para Atos dos Apóstolos, que é a difusão da mensagem do Evangelho, o próprio Cristo ordenou que a mensagem dele fosse difundida, fosse pregada, fosse ensinada. Então nós vemos as comunidades cristãs crescendo ali no Oriente Médio. Então o que nós temos em Atos é a difusão dessa mensagem e as comunidades cristãs sendo formadas.
Ora, se essas comunidades cristãs que eram oriundas do paganismo, do judaísmo, elas precisavam viver em novidade de vida. E como isso agora seria possível? Havia a necessidade de que a obra de Cristo fosse o quê? Explicada. Então as cartas, elas começam a surgir exatamente para explicar problemas que estavam acontecendo, condutas que outrora eram condenadas pela prática cristã, e agora as cartas passam a explicar o que é a obra de Cristo e como eu tenho de viver depois de ter sido alcançado por essa obra de Cristo. Então as cartas, elas surgem para explicar acerca da obra de Cristo. Assim como algumas surgem para estruturar, para dizer como devem ser aqueles que irão liderar a igreja de Cristo, as comunidades cristãs. Então é isso que nós temos nas cartas. E quando chegamos, portanto, em Apocalipse, o que Apocalipse vai fazer? Um resumo, uma síntese desde Gênesis até o primeiro advento de Cristo, e depois ele vai relatar as coisas futuras que ainda hão de acontecer por meio da segunda vinda de Jesus Cristo. E as coisas que antecedem ainda essa segunda vinda de Jesus Cristo. Então perceba que toda a Bíblia Sagrada ela diz respeito à preparação para a vinda de Cristo, à manifestação de Cristo, à proclamação da mensagem de Cristo, à explicação da obra de Cristo, uma síntese da obra de Cristo acrescida da consumação da obra de Cristo. Então perceba que toda a centralidade da Bíblia Sagrada, ela está em Cristo Jesus. É por isso que eu disse na primeira aula que o tema central da Bíblia Sagrada é a redenção do homem por meio de Jesus Cristo. Eu disse lá atrás, um pouco antes, de que Deus deveria condenar o homem e que Deus também deveria salvar o homem, porque ele prometeu salvar o homem, não que ele tivesse a obrigação disso, mas quando ele promete fazê-lo, decreta fazê-lo, ele vai fazer. Né? A ideia aqui de usar o verbo dever é por isso. Então veja que Jesus Cristo, o homem, ele foi o quê? Punido. Jesus Cristo, o homem, foi punido na cruz. Por isso que Jesus diz assim, passa de mim este cálice, porque quando Deus faz o pacto com Adão, e aí voltando com Abraão, melhor dizendo, lá atrás, em que ele manda Abraão cortar as partes, né? O que acontece? Era para Abraão passar naquelas partes, né? E Deus passar naquelas partes porque eram as duas entre aqueles animais, porque as partes Deus e Abraão eram as partes que estavam entrando em acordo, em contrato. No entanto, as exigências era para que Deus cumprisse a parte dele e que Abraão cumprisse também a parte dele. Sabendo Deus que Abraão não era capaz de cumprir, porque ninguém desde Adão é mais capaz de cumprir, Deus faz cair ele sob um profundo sono e quem passa entre as partes é o Deus Pai e o Deus Filho. Jesus Cristo dizendo o seguinte, olha, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais aqui, se caso aqueles os quais agora eu represento não andarem segundo a tua vontade, segundo o teu preceito na plenitude. E não aconteceu desta forma. Nós não andemos segundo a plenitude, segundo a vontade de Deus, segundo o preceito de Deus. Então aconteceu com Jesus Cristo exatamente o que aconteceu com aqueles animais. Fazendo isso, então Deus ele faz justiça, porque agora, se Jesus Cristo era o representante, ele vai ser punido. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que a Deus agradou moer Jesus Cristo. Ou seja, a punição em Jesus Cristo é por conta da imputação a ele dos nossos pecados. E isso deu prazer em Deus. Deus teve prazer em fazer isso. Contudo, ele sendo punido como nosso representante, não há mais nenhum julgo sobre nós. Nós não temos mais por que sermos punidos, porque nós já o fomos na pessoa de Cristo. E ele, sendo Deus e ressuscitou, com ele também nós ressuscitamos e passamos a ter então um relacionamento com ele. Então veja que o pacto das obras, ele está presente de Gênesis até Apocalipse. Em um primeiro momento, na aliança tipológica, na pessoa de Adão. No segundo momento, na aliança material, na pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus nunca deixou de exigir que a vontade dele fosse cumprida. Tá? Então, o que nós temos é isso. E depois do advento de Cristo, da mensagem do Evangelho sendo disseminada, a Bíblia passa a ser, então, o centro da filosofia. E nós vamos ter três situações possíveis dentro, depois, em que a Bíblia agora passa a ser o centro das discussões. Que a gente vai falar de fé e de razão. Ora, vamos falar de fé e razão como coisas únicas, pegando a filosofia para explicar o que é a teologia. Ora, nós vamos falar de duas coisas existentes, que é a teologia, a fé, ou a teologia e a razão, mas como coisas que caminham paralelamente, mas não se misturam, são coisas distintas. E a terceira posição que se discute também é que elas são completamente antagônicas uma à outra, por isso que Tertuliano, um dos pais da igreja do século II, ele vai dizer que o que tem a ver Atenas com Jerusalém, como se fossem duas coisas distintas e não tivesse nenhuma coisa a ver com a outra. E a partir daí a Bíblia vai ser
é discutida e ela vai nortear todo o pensamento ocidental, principalmente no que diz respeito ao criacionismo, a criação ex nihilo. Por quê? Porque agora ela é um livro divino. Na verdade, ela é uma inspiração divina, ela é a palavra de Deus inerrante e infalível, e a partir daí é que as coisas vão começar a ser discutidas. Então perceba que nós estamos entendendo o todo da Bíblia. Por isso que eu dei o título desta aula de Conhecendo o Todo. Porque conhecendo o todo a gente consegue trabalhar as partes. Qual é o todo da Bíblia? O tema central dela é a unicidade temática, que é sobre a redenção do homem por meio da obra de Cristo. Aí vamos pegar cada livro desse, olhando para aquela aliança tipológica, enxergando ali que há sempre uma expectativa, uma preparação para que Cristo venha. E olhando sempre para a aliança material como Cristo que já veio. Então é essa a relação que nós devemos ter. E agora nós não devemos ler nenhum versículo da Bíblia, nenhum, sem que tenhamos em mente essa centralidade, que é Cristo no texto bíblico. Não podemos ler nenhum versículo sem entendermos que Cristo tem que estar presente nele. Tá? Não para que nós forcemos o texto que diga aquilo que o texto não diz, mas que nós devemos contextualizar, porque certamente Cristo estará presente em qualquer texto, em qualquer versículo da Bíblia Sagrada. Então, conhecendo o todo, a gente consegue trabalhar as partes de forma mais precisa. Tá? Então, nessa aula 1 e nessa aula 2, o que nós estamos fazendo aqui é estruturando a Bíblia. Eu estou apresentando para vocês a estrutura da Bíblia e como nós devemos olhar para ela por meio dos modos operandi de Deus com o seu povo, que é o pacto, que é a aliança que Deus faz, o que Deus fez com o seu povo e os desdobramentos que ela possui. Professor, mas tem lá no Novo Testamento que fala da nova aliança no texto de Marcos, no texto de Hebreus. Sim, fala uma nova aliança, não fala de uma outra aliança. Significa que os desdobramentos da aliança, lá no aspecto tipológico dela, era uma preparação para aquela perfeita que seria na pessoa de Cristo. Então, novo aqui não é no sentido de outra aliança. E muitos vão dizer que essa aliança nova é o pacto da graça. Não, a graça ela é um resultado do pacto das obras que Deus fez com o Pai e com o Santo Espírito dele. Então, a graça ela é um resultado do pacto das obras. Aquele pacto que nos condenou em Adão. E agora, aquele mesmo pacto feito com Jesus Cristo, ele agora nos traz redenção. E essa redenção é o que resulta na graça para nós, né? Aqueles que Deus elegeu. Tá? Então, conhecendo o todo, a gente consegue começar a trabalhar nas partes. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a entender quem eram os autores, para quem ele escreveu e do que o imaginário dessas pessoas estavam permeado. Veja, não existe nada em nossas cabeças, em nossas mentes, que não tenha estado antes em livros, desde as civilizações mais antigas. Então, há a necessidade de que nós tenhamos uma riqueza literária para que nós possamos compreender o texto bíblico. Ora, se eu falo de assuntos pertinentes à nossa época, eu preciso estar sabendo de quais literaturas permeiam o nosso tempo. Não é diferente quando nós vamos para o século I, século II, século III. Nós precisamos entender que tipo de literatura permeava ali, porque é aquela literatura que vai estar no imaginário daquele povo. Tá? Para que nós possamos, então, entender o que o texto bíblico está nos dizendo, está nos mostrando. Tá? Então, isso é conhecer as Escrituras. Então, eu passei para vocês nessa segunda aula, como um complemento da primeira, conhecendo a estrutura da Bíblia, para que depois nós possamos, então, entrar nos detalhes de cada livro, de cada texto. O objetivo deste curso não é fazer interpretações de textos específicos e mostrar para vocês o sentido, o significado. Não. A intenção deste curso é dar a vocês ferramentas e ensiná-los a usar essas ferramentas para que vocês possam, então, vocês mesmos lerem o texto bíblico e extrair do texto o que ele diz. Tá? Então, esta foi a nossa segunda aula. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.